Olá, meus amigos e amigas do canal Antônio Hipólito. Tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou trazer um assunto para vocês sobre lobisomem. Você acredita em lobisomem? Você já ouviu falar? Se você acredita, assista até o final. Se você não acredita, assista também até o final para você saber o que está acontecendo, tá? Nessa área aqui, nesse local, morou um cidadão chamado Gilberto. Gilberto morava com a mãe já idosa, uma senhora já velhinha, né? E aqui tinha umas 3, 4 casas. Eram 3, 4 famílias que moravam aqui. E o Gilberto gostava de chupar na boca da garrafa. O Gilberto gostava de beber, né? E o que aconteceu? Gilberto, quando bebia, ele batia. E uma das vezes que ele bateu na mãe dele, ele tentou e fez sexo com a própria mãe. Então a mãe, agoniada ali, não aceitou aquilo do filho, e também não era para aceitar, lógico. Ela amaldiçoou Gilberto, dizendo que ele não era um ser humano. Gilberto era um bicho, que a partir daquele momento, daquele dia, Gilberto ia correr bicho. E começou a aparecer coisas estranhas aqui na região. Começou a aparecer coisas estranhas. Agora eu pergunto a você, como que uma pessoa se transforma num lobisomem? A partir do momento em que a pessoa pratica um pecado fortíssimo, um pecado, o maior pecado dos pecados que existir, e alguém amaldiçoar. No caso, uma maldição de pai e uma maldição de mãe são das piores possíveis, né? Quero dizer a você também que como é um lobisomem? Quem já viu um lobisomem? Como é? Muitos dizem que é brincadeira, que é conversa fiada, que é história para boi dormir, mas se diz os mais velhos que o lobisomem ele tem olhos vermelhos, o corpo cabeludo, as presas grandes e as garras compridas com unhas grandes. O que faz um lobisomem? O lobisomem ele tem sede de sangue. Ele amedronta vilarejos, ruas, e ele anda em alta velocidade de um canto para outro, num estalar de dedo. Você vê um barulho, pensa que é um cavalo, um jumento que está vindo. Quando pensa que não, você já escuta o barulho longe. E por onde ele passa, ele sai apagando as lâmpadas, sai apagando luzes de ruas, de casas, de sítios. Sem contar que é na lua cheia que ele sai. Toda noite de lua cheia, durante 2 horas, ele se transforma em lobisomem e sai amedrontando ali, fazendo barulho, correndo nas ruas, entrando nos quintais e mordendo os animais, derrubando os animais e muitas vezes matando os animais. Bebe o sangue e dali desaparece. E foi nessa região aqui que apareceu esse senhor que morava com a mãe e foi amaldiçoado pela mãe pelo que ele fez de beber, bater na mãe e praticar sexo com a mãe já idosa. E a mãe amaldiçoou ele e começou pessoas verem que coisas estranhas estavam aparecendo. Animais grandes, magros, grandes, olhos vermelhos, dentes compridos, garras. Apareceram animais mortos, muitos animais mortos, animais mordidos. Então as pessoas começam. As crianças são colocadas para dormir logo cedo. As mulheres fecham as portas e as janelas bem trancados. E os homens, não todos, mas aqueles que têm coragem,
vão para a rua com faca, peixeira, facão, espingarda para acertar o lobisomem. Mas o que é capaz de acabar com o lobisomem? Ora, fala aí a história que tem que ser uma bala de prata atirada no seu peito. Só que as pessoas não conseguem acertar no peito do lobisomem. Por quê? Porque as pessoas têm medo de chegar próximo. Porque chegando próximo pode respingar sangue na pessoa, a pessoa pode se melar de sangue. E diz a história que uma vez melado de sangue, futuramente a pessoa se transformará em lobisomem também. Então as pessoas tentam acertar de longe, com espingarda, com um tiro, mas nunca acerta no local onde deveria acertar. Sempre acerta num braço, numa perna, e assim a história segue. Agora, pergunto aos senhores, será que foi aqui a região onde várias vezes passou o lobisomem? Será que este homem, Gilberto, que morava com a mãe, era o lobisomem que assustava as pessoas daqui da região? Fica aí a pergunta no ar. Isso existiu, as pessoas se assustavam, os animais eram mortos, as pessoas nunca conseguiram pegar o lobisomem. Mas as pessoas chegavam a ver e comentar como era ele: magro, alto, olhos vermelhos, cabeludo, garras grandes e unhas enormes. Sempre estava morrendo animais, de mordidas, de que ele sugava o sangue dos animais. E todas as vezes que isso acontecia na noite de lua cheia, durante 2 horas, seu Gilberto sumia. Ninguém encontrava seu Gilberto. Mas todo mundo assustado com o lobisomem correndo na rua, fechando suas portas, outros se armando para pegar o lobisomem, e ninguém nunca conseguia pegar. No outro dia seguinte era que seu Gilberto aparecia meio atordoado, sem lembrar de nada, não dormiu em casa e nem sabia onde tinha dormido. Todas as vezes era a mesma história. Ele não sabia porque dormiu na rua e não sabia se tinha dormido em casa ou não, como se tivesse dado um esquecimento total. Só parou com toda essa história quando os vizinhos começaram a desconfiar, comentar e começaram a abandonar as casas, alugar casa em outro canto, vender as casas, outros saíram. E ele começou a ficar sozinho ali, e dali, durante um certo tempo, se mudaram, foram para outro local. Foi quando o pessoal da região tiveram sossego e não viram mais o lobisomem aqui por essa área. Por isso, se acredita que por essa maldição que a mãe jogou nele, e por ele ter ido embora e o lobisomem ter desaparecido da região, se chega a uma decisão quase comprovatória que o lobisomem da região era seu Gilberto. Deixa teu like, deixa teu comentário. Isso é história real. Eu alcancei toda essa história, alcancei todos os comentários e hoje estou revelando aqui para vocês. Eu acredito em lobisomem, pois eu senti de perto o medo das pessoas, senti de perto os animais que eram mortos e as pessoas que ficavam de prontidão, acordados toda noite, armados, esperando a presença do lobisomem para matar, e nunca conseguiram pegar ele. Hoje estão livres, porque não existe mais ninguém na região lá onde seu Gilberto morava. Derrubaram as casas, até o sítio não existe mais. Hoje é tudo plantio de cana, está plantado tudo cana, e as pessoas só comentam o que ficaram gravado na memória. Deixa teu like, deixa teu comentário. Isso foi verídico e você só vê aqui no canal Antônio Hipólito. Valeu!
Tamo junto!